Deixa eu usar aqui a minha bombinha. Porque esse vai ser um vídeo daqueles. Então, na segunda-feira saiu o trailer, aguardado do filme Eternos. Todo mundo viu, nem todo mundo gostou tanto assim desse trailer, mas eu fui um daqueles que achou que ficou bem legal. Que nos meus olhos, foi um negócio que acabou agradando bastante. Não deu uma hora que o trailer foi postado e começou uma mega discussão sobre a fotografia do filme Eternos. Porque o filme não tá lá muito colorido, o que não é muito padrão dos filmes da Marvel. Geralmente eles são coloridos, mas não o suficiente. Parece que tem um filtro azul muito de leve em cima da imagem para deixar tudo mais ou menos padronizado. E esse filme do Eternos, claramente você olha para ele e você vê que ele é diferente. Ele parece, você sente que ele é uma coisa totalmente diferente. Só que a gente tá na internet, É óbvio que ia ter uma mega discussão sobre isso, principalmente por causa das cores. As pessoas que estavam defendendo essa fotografia veio falar sobre o histórico da diretora, a Chloe Zhao, que tem esse perfil de uma coisa mais real, mais bruta, quase que uma fotografia mais crua. E é exatamente isso que a gente sente ao ver o trailer do Eternos. Não parece uma coisa super mega grandiosa. A fotografia não exala isso, mas ela exala um negócio mais cru. Só que assim, eu concordo com isso. Eu gostei dessa fotografia, eu acho que tá muito bonito. Só que agora, não me vem querer falar que isso é cinema depois a gente ficar 5, 6 anos batendo nos filmes da DC, porque os filmes da DC não tinham cor e que isso não era cinema. Porque não é possível. Quando o Snyder filmou lá o Homem de Aço e o Batman vs Superman, que são filmes, sim, mais escuros, sim, são filmes com pouca paleta de cor, pouca variedade. O uniforme do Superman tem pouco vermelho, sim. Ele escolheu e decidiu filmar desse jeito por uma questão narrativa e estética dentro do padrão do filme dele. Ele fez exatamente o que a Chloe Zhao tá fazendo. Só que eu acho engraçado que quando é com os filmes da DC, nunca vem esse argumento de vamos pensar o que o cineasta tava querendo fazer. Não, nunca se pensa nisso. Só diz, tá sem cor, porque na HQ do Superman ele é super colorido, super azulão, super vermelhão. Quem disse que precisa ser colorido? Nunca existiu essa regra. Alguém colocou na cabeça das pessoas que filme de super-herói tinha que ser colorido e todo mundo achou num determinado momento que tinha que ser. Principalmente lá na fase do Guerra Civil, que se vivia comparando isso, e as pessoas bitolaram assim, tem que ser colorido, porque filme de super-herói é colorido, porque na HQ é colorida. Não tá vendo essa saturação de cor aqui, tem que ser igualzinho. Não, cara, cada ideia, cada filme tem a sua proposta. E é por isso que eu apoio 100% exatamente o que a Chloe Zhao tá fazendo. E veja só, ela tá fazendo um trabalho do Jack Kirby que não é muito colorido. E alguém criticou o trabalho dela por não ser igual ao do Jack Kirby? Não, eu pelo menos não vi. Mas quando a gente tem com a DC, apareceu o Apocalipse lá, não tá super colorido? Tem que descer a lenha em cima dos filmes da DC, porque não tá igual ao do Jack Kirby. Cara, não precisa estar igual ao do Jack Kirby. Nunca precisou e nunca vai precisar. E eu tenho certeza que se o Jack Kirby estivesse vivo, ele ia achar exatamente a mesma coisa que eu acho. E assim, também junto com tudo isso, veio a discussão de comparar o Snyder Cut, pelo menos na questão da fotografia e das cores. Então, a título de curiosidade, a gente separou, 5 frames, 5 do Snyder Cut e 5 do Eternos, para justamente comparar o nível de cor de cada um. Afinal, qual que é o mais colorido? Se isso é possível de dizer, Mas a verdade é que dá para fazer uma análise olhando alguns dos metadados das imagens do trailer. Então vamos ver aqui o primeiro frame que eu separei, que com certeza é o frame mais próximo entre os dois filmes, que é esse daqui das mãozinhas, um que é a mãozinha do Clark quando ele tá lá na fazenda, e outro da mãozinha lá da Cersei quando ela tá caminhando entre os humanos na fazendinha deles. Vocês concordam comigo, que esses dois frames são muito parecidos? Então eu acho justo fazer essa comparação. Aqui nesse momento vocês estão vendo os metadados das imagens coloridas. O dado mais importante é esse redondinho que parece um radar. Esse é o gráfico que mostra a distribuição total das cores na imagem. Vermelho, verde e azul, que é o RGB. Não olhem tanto o gráfico que é colorido. O gráfico colorido dá uma ideia, mas o que realmente mostra saturação é esse redondinho aqui. E olhando esses dois gráficos, como já era de se esperar, são duas imagens que tendem pro amarelo e pro verde, mas a imagem da Chloe Zhao
ela tá levemente mais despontada para a saturação. O verde tá mais verde, enquanto que na fotografia do Snyder, o verde tá quase indo para um amarelo. E por que isso? Não, é porque ele tava simulando ali a luz do sol. Mas nessa primeira imagem, já dá para ter uma noção que as duas fotografias, em termos bruto, elas são muito parecidas. Mas a fotografia da Chloe Zhao tem uma grande diferença, porque ela tá levemente mais saturada, um pouquinho mais vibrante, mas se vocês prestarem atenção no outro gráfico, vocês vão ver que a imagem aqui ela tá mais achatada. As cores estão mais achatadas. Quando as cores nesse gráfico elas estão mais para baixo e levantadas, significa que mexeram nos shadows e highlights dessa imagem original. E por consequência também mexeram um pouco no contraste. Se vocês pegarem uma imagem totalmente flat, diminuírem a sombra e aumentarem o contraste, vocês podem chegar num resultado de cor muito parecido. Não quer dizer que vai ser igual, porque há imagens, cada situação é uma situação diferente, mas o princípio é exatamente o mesmo. Por quê? O que acontece? Todas essas câmeras de Hollywood, elas gravam num formato sem cor. A cor toda ela é colocada na pós-edição. E o arquivo bruto dessas câmeras, ele é tão porrada, que se você quiser, você pode deixar de noite, que ninguém vai perceber que é de noite. É um negócio assim fenomenal. Então quando ela filmou, é bem provável que não tava desse jeito. O pessoal da pós-edição pegou a imagem, diminuiu e aumentou levemente o contraste para justamente destacar esse verde. E é justamente por isso que a imagem da Chloe Zhao comparada com o Snyder Cut aqui, embora sejam muito parecidas, o verde ganha mais destaque, porque justamente ela aumentou o contraste da imagem, diminuindo as sombras. Aqui ó, vamos para essa segunda imagem, porque são duas imagens que, na minha opinião, são muito parecidas. Essa do Superman contra a luz e essa aqui dos Eternos também contra a luz. A única grande diferença entre as duas imagens é que a temperatura da cor, realmente está muito diferente. Uma simula o efeito do sol e outra simula o efeito de uma luz normal de dentro de casa. Ela é consequentemente mais fria. E o resultado disso é que você tem uma imagem mais azulada e outra que é mais quente, um pouco mais aconchegante. E por ser uma edição muito simples, a gente consegue transformar a imagem do Superman no mesmo tom que essa do Eternos. E daí a gente pode comparar elas quase de igual para igual. E aqui, mesmo fazendo isso, vocês vão perceber que, de novo, a imagem da Chloe Zhao tem um pouco mais de vibrante, tem um pouco mais de saturação. E, de novo, dá pra ver claramente que eles, na pós-edição, estão mexendo no contraste, estão mexendo no branco, no preto, para justamente destacar essas cores, para justamente não ficar tão chapado, ter mais profundidade. Você consegue perceber mais profundidade de campo quando as cores têm mais contraste, e não só quando o negócio está mais desfocado ou não. Isso daqui é um movimento muito avançado, está muito além da minha compreensão, mas dá para ver que o que ela está fazendo é com um grande critério, que é para justamente deixar esses planos mais contrastados. Enquanto que na imagem do Snyder, a gente tem menos saturação de cor, e por ser uma imagem fria, o equilíbrio das três cores RGB, ela tá muito maior. A da Chloe, o vermelho é muito mais intenso, porque é uma cor predominantemente mais quente, e isso afeta o gráfico. Mas aqui no Snyder não. E a proposta da imagem do Snyder é claramente diferente da Zhao. Ah, Gabriel, mas qual que é o melhor? Cara, realmente não tem como dizer qual que é o melhor. São duas cenas com propostas diferentes. E ambas as propostas, eu tô vendo uma narrativa construída em cima das cores. Faz sentido pro Superman tá com essa cor assim azul. Faz sentido pra Chloe Zhao ter essa cor mais aconchegante, mais quente. São propostas diferentes, mas dá pra ver que ambos os diretores trabalharam essa questão da cor nessa cena. Isso é claro e evidente. Porque o que acontece? Quando você tem esse gráfico branco aí, quando mostra que esse gráfico ele foi expandido desse jeito, porque geralmente quando você grava um arquivo bruto, as cores vêm tudo chapada mais ou menos num bloco assim. E você vai editando elas para elas ficarem distribuídas de uma forma equilibrada, dependendo do contexto da imagem. E claramente dá pra ver que as duas imagens sofreram esse processo. Então tem uma estrutura por trás pensando essa cena. Não aconteceu do nada essa cena. A cor não tá aí porque o Zack Snyder gosta do frio. Não, ela tá ali daquele jeito porque faz sentido pra narrativa. É uma nave alienígena, é pra inspirar frio. Não é exatamente um lugar aconchegante pro Superman. Então é por isso que eu friso que não importa se tá mais saturado, se não tá bem saturado, se tem pouca cor, se tem filtro azul, se tem filtro amarelo. Não importa. O que importa
é o que essa imagem quer dizer, o que o diretor tá querendo dizer com essa imagem. E nessa imagem, os dois estão querendo dizer alguma coisa. Na minha opinião, os dois estão de parabéns aí. Agora vamos pro próximo frame, e aqui eu quis pegar duas imagens relativamente escuras com uma espécie de close no rosto de uma atriz. E no caso eu busquei duas atrizes parecidas, até vestindo roupas parecidas. E aqui claramente dá pra ver uma grande diferença entre os diretores. Olhem pra esse gráfico do Eternos. Parece que elas foram cortadas no meio e puxadas pra cima. Então você tem tons de claro muito em cima e você tem tons de escuros coloridos muito embaixo. Isso é questão de contraste. E vocês vão ver que esse tipo de coisa acontece em outras fotografias que eu vou mostrar do Eternos. Enquanto que a do Snyder, ela tem esse gráfico aqui que é quase o feijão com arroz. Ela tá com os três tons equilibrados, a cor predominante dessa imagem é um amarelo meio musgo, e dá pra ver de longe que é essa cor, e quando a gente vê nesse gráfico, de fato a cor amarela é a que mais se destaca, é a cor mais saturada desse gráfico. O que dá pra ver nessa imagem é que o Snyder não quis mexer muito na composição das cores das sombras. Ele aqui, ele poderia mexer nas cores, nas sombras e na luz para ajudar no contraste da imagem das cores, mas ele preferiu não fazer. E o resultado disso é que essa imagem, ela fica mais chapada. Compara com a da Zhao, você claramente vê uma diferença do primeiro plano pro segundo. E eu não tô falando só das cores. E sim, eu sei que no da Chloe Zhao o fundo é branco, contrastando com o fundo escuro do Snyder. Mas a questão é que na pós-edição, você poderia pegar só o fundo e clarear o fundo para dar um destaque maior do primeiro plano. E ele não preferiu fazer isso. Ah, o Snyder tá certo e tá errado. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Cada um tem seu estilo. Esse estilo da Chloe Zhao, ele fica quase no limiar de ficar esquisito. Porque se você aumenta muito o contraste e tira muita pouca luz, você tem a chance de deixar a imagem fake. Só que assim, não é o caso dessa imagem, porque a gente tá falando de pessoas super mega profissionais de Hollywood que sabem 1000 vezes mais que eu. Mas o ponto é que a abordagem da Chloe Zhao nessa cena é de realmente destacar o primeiro plano com um fundo. E isso daí é uma característica muito Marvel. Se você for olhar os outros filmes da Marvel, vocês vão ver que isso repete em alguns outros momentos. Enquanto que o Snyder, ele tenta mesclar melhor o personagem dentro de um cenário. Ele não tenta mexer muito com as cores. E daí o ponto positivo para essa cena, no ponto de vista do Snyder, é que ele pode tentar fazer uma imersão melhor da cena. Porque uma é uma cena de ação e outra é uma cena de conversa, são coisas diferentes. Se você olhar essa cena na versão do Joss Whedon, vocês vão ver que ele fez exatamente o que a Chloe Zhao fez. Destacou a cor do fundo, destacou o primeiro do último plano. São coisas parecidas no tratamento de cor. Agora, no caso do Joss Whedon, ele exagerou, porque ele deixou tão separado o primeiro do último plano, que fica muito nítido que o negócio foi gravado num fundo verde. Porque esse cenário que vocês estão vendo, ele de fato não existe. Foi tudo no fundo verde. Então, na minha opinião, o Snyder também acerta nessa cena ao querer deixar ela um pouco mais escura, deixar um pouco mais imersiva, porque o contexto todo dessa cena não é a conversa dela com a Amazona, é a iminente ameaça do Lobo da Steppe que tá pra acontecer. Então, pra nós, audiência, a gente tem que se sentir dentro do local onde eles estão. E daí ele simula mais o olho humano, deixa tudo um pouco mais escuro, porque parece mesmo que daí você tá mais dentro da ação. Agora, isso não quer dizer que você vai deixar todas as suas cenas escuras porque vai ser mais imersivo. Não, não é assim que funciona. Mas nesse caso, nesse contexto, faz sentido. Ah, Gabriel, e qual que é a imagem mais saturada aqui? Olha, a olho nu eu consigo ver que é a imagem da Chloe Zhao, porque ali aquele azul quase aqua, ele tá muito destacado. Dá pra ver que eles ficaram mexendo bastante no contraste da imagem, nas sombras e nos highlights, para justamente acertar esse tom e deixar assim o suficiente para ser perceptível e ser levemente saturado. Não é super mega saturado, mas com certeza é mais saturado que o do Snyder. Vamos agora para a quarta imagem e vocês vão ver que são duas imagens levemente diferentes, mas eu escolhi por causa da distribuição de cor. Ambas são cenas dentro de uma cidade, são cidades europeias, e a primeira coisa que a gente pensa em cidades europeias é aquele negócio meio neblina, meio escuro, meio cinza. E as duas fotografias estão fazendo exatamente a mesma coisa aí. Eles passam essa sensação da cidade. Só que assim, ó, de novo, essas duas imagens mostram claramente a diferença entre os dois diretores. Apesar dessas duas imagens serem parecidas, ambas parecerem terem um filtro azul escuro, elas são bem diferentes no gráfico. A imagem da Chloe Zhao, ela se destaca num tom, que é esse vermelho. O vermelho que a gente vê na imagem, ele chama muita atenção. Pô, essas pontas em vermelho, a gente imediatamente bate o olho e vê. Enquanto que no uniforme da Mulher Maravilha, que tem mais ou menos o mesmo tom vermelho, ou deveria ter, ele é um vermelho muito mais arranhado. E por isso no gráfico, vocês vão ver aí, que o vermelho é muito mais proeminente. Enquanto que na imagem do Snyder, tá
tá tudo um pouco mais lavado. Ah, Gabriel, mas tá muito diferente. Não, na verdade, ele tá mais ou menos parecido. Comparem só o tom de pele. Tanto o tom de pele da Gal Gadot quanto da Cersei aqui, eles estão praticamente o mesmo tom, que é exatamente o tom que todo mundo diz que é pra ficar quando você vai fazer color grading. Então assim, ó, nessas duas imagens, a imagem da Zal, ela tá mais vibrante, mas a diferença das cores não é assim, meu Deus do céu, é muito diferente. Não, eles estão muito parecidos. Na verdade, a escola deles, né, da onde que eles buscam inspiração, me parece ser muito parecida. Mas a Chloe Zhao, ela tá dando um pouquinho mais de contraste para justamente destacar algumas cores. E no caso aqui, com certeza chama atenção o vermelho nas pontas entre aquele negócio da cidade ali no fundo. E por fim, temos as duas imagens das equipes de frente. E aí, qual que vocês acham que é a mais saturada, qual que vocês acham que é a mais bonita? Mas pra mim, é inegável que a imagem da Zal, ela é mais natural. Você claramente percebe que a imagem foi filmada lá, enquanto que a imagem do Snyder, você vê que é uma imagem de fundo verde. Por mais que a tecnologia evolua, por mais que o cara seja profissional, quando você grava no fundo verde, você grava na vida real, a gente percebe, dá pra sentir. E aqui nessa imagem, eu fiz questão de pegar os dois vermelhos. O vermelho que tá na cor do Eterno e o vermelho dali do cor do Flash. E vocês vão ver que o vermelho da Zal, de novo, é um vermelho mais saturado. Então vejam, a questão da saturação, ela se repetiu ao longo de todas as 5 imagens. Ela filma com mais saturação. Ela consegue destacar melhor o primeiro plano do segundo plano. Ela usa as cores a seu favor nesse ponto. Agora, é melhor que a do Snyder? Eu, sinceramente, acho que é um pouco melhor, sim. Agora, eu não acho que é noite pra dia. Eu acho que é quase a mesma coisa. No plano lá da Rainha Amazônia, eu prefiro o do Snyder. Então assim, ó, de fato depende. Cada cena tem sua proposta, cada filme tem sua proposta. Eu acho que as duas fotografias são muito boas mesmo. A análise da Chloe Zhao, ela fica um pouco prejudicada porque a gente não viu o filme ainda, a gente só tem as cenas do trailer. Então eles podem ter mostrado as melhores cenas dela no trailer, enquanto que o resto pode ser uma porcaria. Ou pode ser justamente o contrário, não dá pra saber. Então é uma análise realmente pendente. A do Snyder eu sei, é uma fotografia muito boa. A questão do Snyder é que ele filma muito com fundo verde. Na verdade, ele foi um dos caras que ajudou a popularizar esse negócio de filmar em estúdio verde. O George Lucas começou isso nos anos 2000, o Snyder fez isso no finalzinho dos anos 2000, e depois os Vingadores popularizaram de vez o Vingadores 1. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. E no caso do Snyder, você sente que é um pouquinho fake, sim. Mas agora, o meu ponto é que sempre que se falou mal do Snyder, nunca se falou que era porque era fake, não. Se falava que era porque não tinha cor, que era porque as cores não eram iguais às HQs, que o Superman não era super vermelho, que não era super azul. Sempre se falou isso. Nunca foi porque ele usava fundo verde. Até porque até ontem a Marvel usava fundo verde toda hora. Daí agora surge a Chloe Zhao filmando tudo a paisagem, né, como tem que ser mesmo, porque é óbvio que quando você filma ao natural, no lugar mesmo, a cena fica mais natural. É óbvio, todo mundo sabe disso. A questão é que ninguém lembrava disso até ontem. Até tem um filme da Marvel que fazia isso. E daí vem o primeiro filme da Marvel que começa a filmar sem um pouquinho de cor, com um pouco menos de saturação, próximo da saturação do Snyder, embora de fato seja maior do que a saturação do Snyder. E daí todo mundo começa a ver o outro lado. Não, que ela filma sem fundo verde, pra querer desmerecer o que o Snyder fez no Snyder Cut. Pô, não é assim. A gente tem que conseguir ver que ambos estão fazendo grandes trabalhos. Essa é a verdade. Ou vocês acham que é fácil equilibrar as cores numa tela de fundo verde? Capaz de ser até mais difícil, galera. Porque agora que a Marvel tem um filme que é menos saturado, todo mundo encontra justificativa razoável pra deixar isso como cinema. Quando os filmes da DC eram assim, não era cinema, né? Era ruim. Pô, gente, não pode ser assim. Você pode não gostar de Homem de Aço, de Batman vs Superman. Tudo bem não gostar, eu entendo. São histórias que são polêmicas mesmo. Pode gostar como pode odiar. Mas agora, ficar de implicância com esses filmes porque eles não eram coloridos na época, e que não eram cinema, e que não tinha justificativa pra aquilo, cara, sempre teve justificativa pra aquela paleta de cor. Sempre foi justificado nos filmes. Agora, infelizmente, né, tiravam o couro desses filmes porque eles não tinham cor. Infelizmente, eu sempre achei isso injusto, porque a fotografia do Homem de Aço e do Batman vs Superman, eu acho incrível. Eu acho sensacional mesmo. Mas assim, tudo bem, a fotografia da Chloe Zhao tá maravilhosa, tá muito bonito esse filme. A do Snyder Cut tá muito bonito também. Não quero debater quem que é melhor, quem que não é. Eu só quero que as pessoas entendam que tem qualidade em filmes de super-herói que não tem cor. É só isso. Tem anos que eu estou falando isso
Mas infelizmente as pessoas não me escutam, ficam falando que eu sou Snidete, não sei o que. Mas a verdade é que dá pra fazer. E esse era o meu apelo do vídeo. E assim, isso daqui é só a paleta de cor. A paleta é um dos pontos que compõem a fotografia. Tem a composição, tem o posicionamento da câmera, tem o fundo, tem o efeito especial. Tem toda uma outra gama que dá pra analisar na fotografia desses caras. E não só a cor. Mas eu quis focar na cor porque é o que estão problematizando nas redes sociais. E eu achei que ia ser interessante colocar aqui no vídeo. Enfim, isso daqui é só a minha opinião. E eu sei que ela é bem polêmica. E eu não quero que você concorde ou não concorde comigo. Eu só quero realmente que as pessoas entendam que dá pra fazer filme bom de super-herói sem ter uma paleta de cor super saturada. É só isso que eu quero que as pessoas entendam. Mas tudo bem, você não precisa concordar comigo. Mas seria muito bom você comentar aqui nesse vídeo. Por favor, comenta aqui. Valeu, gente. Esse é o Desabafo da Semana. Muito obrigado e até a próxima. E dá-lhe descer.